Primeiramente, obrigado, Nivaldo, por aceitar estar aqui conosco hoje e apresentar seu trabalho. Para quem não conhece o Nivaldo, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio, doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Campina Grande e instâncias de pós-doutorado em Portugal, na Fundação Champalimau, não sei como é que se pronuncia, e também na Universidade do Minho, em Braga. E depois ele também fez um pós-doutorado na UFPE com o professor Mauro e com o professor Pedro, que alguns de vocês conhecem também. E agora ele é professor na mesma universidade, Universidade Federal do Pernambuco, no Departamento de Engenharia Biomédica. E hoje ele vai apresentar para nós o trabalho intitulado Dinâmica da Atividade de Grandes Populações Neurais. Nivaldo, mais uma vez, obrigado e fique à vontade. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Como eu disse há pouco, antes da gravação, é uma iniciativa muito, muito interessante, essa de vocês. Eu acho que congregar, né, juntar os esforços em qualquer área de conhecimento é interessante. Isso se torna quase vital quando você está num ambiente de recursos escassos, como é o nosso, normalmente, e agora, mais recentemente, de maneira mais acentuada ainda. Então, qualquer esforço de se juntar para passar o frio aí, para ver se passa esse inverno rigoroso, acho que é válido, e parabéns, e toquem adiante, e contem comigo aí para o que precisar. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui, pode ser? Perfeito, fique à vontade. Então, pessoal, eu vou tentar fazer uma apresentação com cara mais didática, mais vendendo um peixe, né, tentando divulgar uma área, ou um conjunto de perguntas, ou um contexto que recebe muito bem um conjunto de perguntas, do que mostrar a resolução de um problema específico. Eu vou tentar falar de problemas que a gente tem resolvido aí recentemente, como exemplos ou ilustrações de problemas que a gente pode resolver nessa área e que, eventualmente, pode levar para outras áreas, né? Então, o objetivo e a tônica da palestra é muito mais didático do que a apresentação de um artigo específico, né? O formato vai ser mais tentar falar um pouco sobre a diversidade de estados que o córtex assume ao longo do tempo, principalmente a partir do dado de grandes populações de neurônios. Esse é o dado que norteia a gente no estudo e na exploração das diferentes propriedades que esses estados têm e que aparecem para a gente ao longo de períodos relativamente longos, aí de 4 horas, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte experimental, beleza? Então, o desafio fundamental aqui, que está todo mundo envolvido, é entender o sistema nervoso. O que é entender o sistema nervoso, em linhas gerais? Dado um comportamento, qual é o substrato neural desse comportamento? Então, a gente pode entender o sistema nervoso de várias formas, né? Essa é a forma que a gente está tentando aqui, né? Considere um comportamento, qual é o substrato neural para esse comportamento? Essa é a ideia geral. Essa busca e esse desafio por entender o sistema nervoso é antiquíssima, né? É muito, muito antiga. A gente tem relatos de uso terapêutico de materiais magnéticos, né, há 9.000 anos antes da Era Comum. Está falando de 11.000 anos atrás, né? Então é uma coisa muito, muito antiga. Entender ou tentar lidar com o sistema nervoso é uma atividade muito antiga na humanidade. E nesses 11.000 anos, a gente finalmente encontrou, eu diria, o caminho, a pegada, quando recebeu uma inspiração de ninguém menos que Newton. Eu acho que isso também tem a sorte e a coincidência de algumas revoluções tecnológicas acontecendo ali no entorno, né? Mas na hora que ficou claro que a gente precisava entender o sistema nervoso a partir da sua atividade elétrica, coincidentemente ou não, a gente em 300 anos, e não mais em 11.000, saiu de uma narrativa e de um conhecimento precário desse sistema para uma condição que a gente consegue hoje, por exemplo, mover um braço robótico a partir
da atividade que é captada no córtex motor de um primata. Um braço, uma perna, né? Então, a gente consegue hoje fazer, por exemplo, alguém que tem deficiência para ouvir, né? Ou é 100% surdo, uma condição de surdez extrema, passar a ouvir novamente, né? Conseguir falar. Eu tenho alguns vídeos que a gente pode mostrar no meio do caminho. Eu acho que vocês já conhecem. Também isso é mais interessante para uma plateia mais leiga. Eu acho que vocês já conhecem, talvez não, mas a gente saiu aí em 1687, final do século XVII para início do século XXI, de uma condição obscura de entendimento do sistema nervoso para uma condição de intimidade com a fisiologia desse sistema muito maior. Claro que tem muito ainda por descobrir e muito por descrever desse sistema, obviamente, mas a coisa avançou a passos largos, sem sombra de dúvida. Eu coloquei aqui nesse plot aqui alguns eventos importantes e parei aqui em 72, que é o momento que a gente consegue fazer o registro simultâneo. Tem um momento que a gente registrou o potencial de ação, né? Passou um tempo, é importante a atividade elétrica no sistema nervoso. Rapidamente a gente entendeu que aconteciam algumas perturbações típicas nesse sistema, que pareciam ser interessantes, só que a gente não conseguia medir, a tecnologia não permitia. Aí na década de 30 a gente conseguiu medir isso, né? Essa perturbação importante, interessante no sistema nervoso. No final do século XIX, a parte da forma, né? Quando a gente vai entender um sistema, dentre os demais aqui, sistema, eu estou falando um sistema no corpo, né, de um indivíduo, a gente procura entender ele em algumas dimensões. Quais seriam elas? Forma, função e desenvolvimento. Normalmente são essas 3 dimensões que a gente procura entender ele. Aqui a gente está falando especificamente da função. A gente está tentando entender a fisiologia. A forma foi estudada de maneira primorosa por Carral no final do século XIX, só que até então a gente conseguia estudar muito pouco da função, porque a gente não tinha os meios. A partir do momento que a gente entendeu o neurônio como a unidade funcional, a unidade estrutural também do sistema nervoso, né? E logo depois a unidade funcional do sistema nervoso, entendeu que essa célula era especial porque ela conseguia sinalizar diferente das demais do sistema nervoso. Quais são as células do sistema nervoso? Neurônio e glia. E o neurônio é o mais predominante, é o cara mais numeroso no sistema nervoso? Não. No caso humano, se a gente pensa só no encéfalo, só 10% das células são neurônios. E por que a gente foca nele? Porque ele é capaz de fazer sinalização. Ele é capaz de fazer sinalização através da variação do seu potencial de membrana. A glia, não. E qual seria a função da glia nesse processo? Fazer suporte, dar apoio à fisiologia, à função que o neurônio representa. A gente só descobriu essa história de sinalização do sistema nervoso, principalmente de longa distância, na década de 30 a gente conseguiu gravar essa variação no potencial de membrana, que é bem típica, né, que a gente chama de potencial de ação. E rapidinho, 40 anos depois, a gente já conseguia gravar simultaneamente, né, usando a tecnologia de microeletrônica, vários neurônios. Deixou de ser uma dificuldade de gravar um único neurônio, conseguir o potencial de ação de um único neurônio. Em 40 anos, né, deu um salto aqui. Em 40 anos a gente conseguia gravar vários neurônios ao mesmo tempo. Se eu der um pulo de 30 anos aqui e começar o século XXI, a gente já gravava simultaneamente. Isso aqui é in vitro, né? Não era um animal completo, era um pedaço, uma fatia ou uma cultura, normalmente uma cultura de célula. E aqui, eu preciso completar esse plot, em 2001, 2002, a gente conseguiria gravar simultaneamente grandes populações de neurônios de um animal se comportando livremente. E de uma pessoa, a gente já tem implantes em humanos, mais recente, né, se comportando livremente.
Então, a tecnologia permitiu, rapidamente, que a gente pudesse fazer o registro simultâneo de grandes populações de neurônios. Eu vou chover numa olhada aqui, portanto, eu vou ser mais rápido, né? Então, o neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso, por isso que a gente chama de registro unitário, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Então, tem funções básicas como gerar atividade, receber a entrada sináptica, integrar isso, codificar isso na forma de padrão de disparo, e também na parte sublinear, e distribuir essa informação ao longo da sua rede pós-sináptica, que a gente chama. Certo? Então, os primeiros passos na direção de entender a codificação sensorial, aqui essa apresentação ela vai ter um foco mais na direção de codificação sensorial, eles foram dados na direção da observação de células nervosas individuais. A gente estava interessado em pegar um animal completo, anestesiado, mas não mais uma fatia ou uma cultura, um animal completo, e registrar a atividade, colocar um eletrodo muito próximo do soma de um neurônio desse animal, para que a gente consiga ficar ali do lado do cone axonal do neurônio e assim capturar a informação do potencial de ação com uma certa qualidade de sinal, certo? E o primeiro passo foi desenvolver eletrodos que fossem bons para esse tipo de atividade. E a gente tem isso em 57, uma publicação Science, né, desse tipo de eletrodo, qual seria o tipo de eletrodo interessante para registrar uma única unidade. Isso permitiu a gente entender muito, né, registrar uma única célula permitiu que a gente pudesse entender muito o sistema visual, por exemplo, entre outros. A gente conseguiu entender regras básicas da codificação sensorial, principalmente em córtex primário. A gente conseguiu entender que existe lá um conjunto de células que codifica a orientação, por exemplo. É o caso do trabalho desses senhores aqui. As células tem célula lá que, se eu mudo a orientação do estímulo, ela dispara mais ou menos, né? Dependendo da orientação. Então, ela está ali codificando a informação de orientação, fazendo uma ampliação dessa ideia, né, indo além um pouquinho aí no final, principalmente no meados da década de 70, com David Marr, a ideia associada a córtex sensorial primário passou a ser o lugar onde acontece a extração de características básicas do estímulo. Então, chega o estímulo bruto do seu grupo sensorial correspondente, e em córtex sensorial primário acontece a extração de características básicas. Estou falando de córtex visual, extração de contorno, extração de orientação, brilho, as informações básicas da forma visual. Se eu estou falando de córtex auditivo primário, extração de frequência, por exemplo, né? Então, existe uma codificação de frequência, então existe uma organização tonotópica, ou seja, uma organização em relação aos tons, ao longo do córtex auditivo primário, por exemplo. Você tem uma região que codifica e responde melhor a frequências mais altas, outras a mais baixa, e você encontra isso em humanos, encontra isso em rato, né? Em camundongo isso já não é tão claro, é meio salt and pepper, a coisa é um pouco mais misturada, mas em rato isso é muito claro. Então, a ideia geral que ficou para o córtex sensorial primário, que é questionável, a gente tem questionado isso aí quando pôde, né, desde 2011, é que ali é a região de extração de características do estímulo sensorial, certo? Quando a gente faz o registro simultâneo, quando não é mais só uma célula, aquela imagem que a gente viu agora há pouco era uma célula só. Quando não é mais só uma célula, eu tenho várias células, eu consigo olhar para o mesmo fenômeno que eu estava acostumado a observar com um eletrodo só, de uma maneira multidimensional, né? Se eu tivesse um eletrodo só, aqui eu tenho tempo, em milissegundos, aqui eu tenho neurônio, né? Essa publicação é de 97, só para a gente ter uma noção de que estamos falando aqui de um animal vivo, acordado. Isso aqui é um rato, um dado de um rato, do córtex somatosensorial primário, e isso aqui, essa resposta aqui, são neurônios, e no tempo, a altura disso aqui é proporcional à taxa de disparo instantânea daqueles neurônios ali. E quanto mais vermelho, maior a taxa de disparo. Quanto mais verde, menor, e assim por diante. Então, aqui isso é resultado de um peteleco
uma vibriça específica do animal. E até então a ideia corrente era que eu tenho uma vibriça, eu tenho uma área do córtex somatosensorial primário, a gente até chama ela de barrel cortex, os barreloids, né? Você tem a morfologia dizendo, ó, cada vibriça está mapeada numa região dessa daí, portanto, você deve esperar que ao estimular essa vibriça específica, você vai conseguir resposta somente naquela região ali daquela vibriça. Não é bem assim, a coisa não é tão organizada assim. O código, que foi uma discussão grande na década de 90 e na primeira década do século 21, a codificação não é esparsa, né? Você não tem um estímulo, ou uma função, ou uma determinada computação acontecendo numa determinada área pura e simplesmente. Não é assim, a bagunça é feita, bagunça não. A gente chama isso de uma beleza, isso é igual a um lago, você joga uma pedra e existe um processo ondulatório, existe um lugar de maior ondulação onde a pedra caiu, mas aquilo não fica isolado ali, não fica parado ali, existe todo um processo de difusão daquela resposta ao longo do tecido. E é isso que a gente consegue ver quando a gente faz um registro simultâneo, principalmente em animal acordado. Então, o grande problema até então era registro com um único eletrodo e um animal anestesiado. Aí a coisa realmente é bem localizada, é bem esparsa mesmo. O animal não está acordado e você só tem um eletrodo para ver, fica difícil você entender qualquer processo de difusão, de propagação, como a gente vê claramente numa imagem como essa. Como é que é adquirido um dado como esse? Usando a matriz de eletrodos como essa aqui. Léo conhece bem, o laboratório lá em Recife, do professor Pedro Carelli e Mauro Copelli, consegue fazer essas matrizes. Aqui na audiência a gente tem Leandro, né? Leandro Aguiar, doutor Leandro Aguiar, que sabe fazer essas matrizes. Na última aula que a gente fez lá no laboratório não me lembro agora, Leandro, ele estava fazendo as matrizes dele lá, então a gente faz essas matrizes lá, e o que essa matriz consegue registrar? A atividade de 1 ou 2 ou 3 neurônios, cada fio desse. Se eu tiver 32 fios desse, eu consigo registrar aí 60, 80 neurônios, se tiver sorte, certo? Isso é um dia e uma matriz muito boa. Vamos pensar que eu consiga registrar aí 30, já está um número bem maior que 1, bem maior que 2, né? Então esse é o tipo de dispositivo que a gente usa de forma barata para registrar grandes populações de neurônios em um animal acordado. E se o animal não tiver acordado, se tiver... Por que isso aqui é para o animal acordado? Porque o custo disso é relativamente baixo. Mais recentemente, a gente tem recebido aí reforços tecnológicos da microeletrônica para permitir que, ao invés de furar com 30 micrômetros de espessura, 50 micrômetros de espessura, e conseguir dali somente um canal da atividade extracelular, do potencial elétrico extracelular do tecido, dali eu extraio muito mais, posso extrair muito mais se eu tiver ajuda da microeletrônica. Se eu conseguir implantar, se eu conseguir montar em silício, né, não um canal, mas 10, 8, 10, 4 canais, ao longo daquilo que parece um fio, mas não é mais um fio, é uma estrutura em silício, né, que fura, que é resistente e tal, mas passa trilha por aqui para coletar a informação que está vindo de cada um desses canais. Aí eu vou ter o que a gente chama de registro denso, né? Uma região muito pequena, essa espessura aqui de 50 micrômetros mais ou menos, né? Eu tenho aí essa altura aqui de mais ou menos 200 e poucos micrômetros, 220, 240 micrômetros, depende de quantos canais você tem aqui. Eu vou ter a possibilidade de registrar 8 canais. Então, o mesmo neurônio vai ser visto por vários canais, ou pode ser visto por vários canais. Com isso, o que é que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de registrar muito mais neurônio por furo. Ao invés de 2 ou 3 por furo, eu consigo 15, 18, 20 neurônios, tá certo? Depende da qualidade da cirurgia e do registro, tá certo? E mais que isso, eu tenho informação precisa da diferença, das coordenadas relativas aqui de um canal para outro. Aqui não é possível isso. Na hora que a matriz entra no tecido, os canais, os fios, eles vão percorrer o caminho que eles bem entenderem, o que o tecido permite ali, tá certo? Aqui não. Pelo menos nesse furo aqui, a distância relativa entre os canais é precisamente determinada, foi montada em silício. O que eu posso ter, além de um furo, mais de um furo aí, 4, 6, 8.
que tem uma distância aí de 100, 200, 150, 200, 250, depende do desenho da probe que você usa. A gente tem aqui, a gente usa em Recife, em Braga, tem uma das, né? Tem 6 agulhas dessas, cada uma com 10 canais aqui na ponta. Uma delas tem 4 canais em altura para a gente ver atividade elétrica em camadas, né? A gente usa, na verdade, somente a ponta, os 60 canais da ponta. A gente acaba desprezando esses canais em altura aí que eu falei há pouco. Então, é uma probe de 64 canais para registrar 64 canais simultâneos. O sistema que faz a aquisição, que está plugado nessa probe, ele pode registrar até 512 canais. É OpenIFS, é aberto, isso aí. Essa tendência de registrar cada vez mais neurônios simultaneamente é antiga, né? Quando a gente olha esse estudo aqui de 2010 e olha aqui uma coisa de centenas, né? Está pensando aí em 200 e poucos neurônios ali como o máximo que se conseguia registrar simultaneamente. Hoje a gente consegue registrar mais de 1000 simultaneamente, com outras tecnologias, né? Aqui são 2 exemplos de fotografias nossas. Aqui é em córtex auditivo primário, aqui é em córtex visual primário, aqui na Escola de Medicina na Universidade do Minho, em Braga, e aqui no Departamento de Física da UFPE. Aqui são fotos recentes, aqui por volta de 2016, 2017, aqui 2018, 2019, né, onde a gente conseguiu implantar esse método aí. Até então o registro acontecia com matrizes, e a partir daí a gente conseguiu trazer essa nova tecnologia de registro denso com silicon probes. Beleza, vamos ver alguns exemplos aqui do que a gente consegue fazer, problemas que a gente tem resolvido, utilizando o registro simultâneo de grandes populações de neurônios, certo? Até aí tudo bem? Todo mundo está comigo aí? Sim, né? Beleza. Voltei aqui para a tela só para ver se eu não estava falando sozinho aqui. Pronto. Tá todo mundo aqui. Beleza, beleza. É que eu estou só com a tela, então você fica meio... Eu devia ter... Eu mudei de lugar para ficar com a internet melhor, mas só tem um monitor onde eu estou agora. Beleza, vamos pensar no seguinte problema. Imagina que você tem um roedor, um rato, bastante curioso, que está preso numa caixa e ele está implantado. Ele tem matrizes de multieletrodos em V1 e S1, tá certo? E ele fica lá por horas, nessa caixa vazia, pode fazer o que ele quiser, dormir, fazer o que ele quiser. 2 horas. Daqui a pouco, você abre aquela caixa, pega uma outra coisa que é fixa, tipo uma bandeja, que você tem objetos que são fixos nessa bandeja, tira o rato, coloca essa placa e bota o rato em cima e deixa ele explorar esses objetos aqui. E você marca. Você diz assim, ó, o momento de T0 a T1, ele passou em contato com essa bola aqui. De T2 até T3, ele passou em contato com essa escova aqui. E assim por diante. Tem uma câmera, você filma, uma boa resolução, e você marca isso de maneira sincronizada com o relógio do registro, do sistema de aquisição. E a pergunta é o seguinte: será que eu consigo forçar um pouquinho essa tese de que cabe ao córtex somatosensorial ou sensorial primário apenas a tarefa de extrair características básicas do objeto? Será que eu consigo extrair identidade do objeto inteiro? Porque isso, normalmente, assim, nos modelos gerais, caberia a regiões mais superiores do processamento da informação sensorial. Será que eu consigo ali, com atividade, com aquela massa de dados que eu tenho em córtex somatosensorial primário, durante a exploração desses objetos, extrair a identidade do objeto, sim ou não? Trazendo um pouco mais já que estamos aqui num fórum de neurociência computacional. Será que a gente consegue olhar para esses padrões de disparo de população, né? Eu tenho uma população de neurônios, cada neurônio tem lá a sua série temporal de taxa de disparo instantânea. Vamos pensar que agora eu tenho a população como um vetor de disparo, instantâneo também.
E se eu olhar para os vetores, né, para os padrões que aparecem quando o animal está em contato com esse objeto, será que eles são separáveis dos demais? Será que eu consigo, por exemplo, um classificador que consegue separar de um lado o que é desse objeto e do outro o que é dos demais objetos? Sim ou não? Classificador binário, simples. Sim ou não? Sim, a gente consegue. Consegue, então, classificar com base nesse tipo de informação bruta, né, digamos assim, primária, né, de córtex primário? Consegue sim. Tá bom, no 2007, o professor Siddhartha Ribeiro, que foi meu orientador de doutorado, um dos, né, junto com Herman Gomes, tinha visto esse tipo de atividade aqui. Então, quando a gente olha aqui entre essas barras vermelhas aqui, a gente tem atividade durante a exposição aos objetos. Antes da exposição e depois da última barra vermelha é depois da exposição. O que a gente vê aqui? A gente vê um aumento na taxa de disparo durante aqui, em vários animais, durante a exposição. Fica mais ou menos claro aqui nesse padrão de cores aqui, né? Isso é sempre relativo aqui, então, na escala de cores. Vê nos dois, vê tanto em S1 quanto em V1. Como assim em V1? Em V1 também. Como assim? Mas eu não falei para vocês, mas essa caixa era no escuro. 100% no escuro. Como assim no escuro? 100% no escuro. Você bota um luxímetro lá e você confirma que não existe luz chegando ali naquele dispositivo. Não satisfeito com isso, pode estar quebrado, você faz um experimento comportamental que garante que o animal, quando tem a informação, quando tem para escolher apenas a informação visual, ele não consegue discernir entre um objeto novo e um antigo. Então, você tem comportamento para mostrar que estava no escuro e você tem o dispositivo para mostrar que estava no escuro. Tá bom, estava no escuro, 100% no escuro. O que a gente, aqui de maneira ingênua, esperaria de córtex visual primário no escuro, né? Com aquela visão, né, de que ele faz extração de características, orientação. Está no escuro, não tem orientação de nada, não tem contorno de nada, não tem brilho de nada. Então, uma visão um pouco mais ingênua de córtex sensorial primário diria, se a modalidade não tem estímulo, ele está em silêncio. E a gente não é isso que a gente vê aqui nessa figura. Está claro isso. Mais que isso. Mas para balançar um pouco essa visão antiga, que a gente em 2011 encontrava mais forte, mas hoje já está um pouco mais, já está mais atualizada, mas não estava no escuro, aqui não estava com a taxa de disparo beirando a zero, mais que isso, quando ele está envolvido na exploração do objeto, no escuro, a taxa de disparo de V1 aumenta. Como assim? Não era extração de características visuais? Como é que aumenta? Aumentou por quê? Tem alguma orientação que o animal está... Aí começam as especulações. Ele estava imaginando o objeto, e aí está fazendo o processamento da informação em cima do que ele está imaginando. Bem, aí tem que perguntar ao animal. A gente não consegue... Eu consigo basicamente falar do que a gente está vendo aqui. Existe um aumento claro na taxa de disparo de população, né? Não são neurônios específicos que aumentam a taxa de disparo, mas de população a gente vê aqui, que é esperado, aqui é onde vem a surpresa, e o que o autor, meu orientador de doutorado, pôde dizer à época foi que esse aumento na atividade da taxa de disparo de V1 era inespecífico. Inespecífico quer dizer o quê? Não tem relação com o estímulo. Não tem relação com o estímulo que está sendo dado aqui. Tá certo? Então a gente quer... A pergunta é, e se a gente observar... Está errado aqui, essa palavra. Se a gente observar o córtex visual primário, a gente vai encontrar algum tipo de informação sobre a identidade do objeto? Sim ou não? Essa é a pergunta. Resposta? Sim. Como assim? Sim. Lembra da história que eu falei como abordar o problema? Pergunta foi convertida numa pergunta de aprendizado de máquina. Eu consigo separar os padrões de um objeto, os padrões de resposta de população de um objeto versus os demais? Sim ou não? Um problema clássico de classificação binária, certo?
A gente fez isso, inicialmente num MATLAB da vida, e achou muito estranho que sim também para V1, não era para acontecer. Acabou implementando em vários modelos, em 5 modelos diferentes, né, de aprendizagem de máquina, e nos 5 modelos diferentes deu uma diferença significativa, né, para o meio. Aqui é a área sobre a curva ROC, uma medida de qualidade de classificação binária. Quando você tem a qualidade de classificação de uma moeda, ela está em meio, né, o seu classificador, e quando você tem um classificador perfeito, né, ele está em 1. Então, é de meio para 1, né, o que a gente tem aqui. E no caso da bola, no caso da escova, do ouriço, né, aquela coisinha pontiaguda que a gente viu agora há pouco, isso aqui, essa haste cheia de pontas, e no caso da escova, a gente tem uma mediana bem alta, perto de 0,8. Né? E a gente, em alguns casos, nesse caso e nesse caso, tem uma distribuição que boa parte das amostras, aqui não tem os outliers, mas boa parte das amostras, né, todos os quartis aqui importantes, estão fora do meio. Então, claramente, a gente consegue, de 3, né, em 3 dos 4 objetos, fazer a classificação binária entre os padrões evocados por um determinado objeto versus os padrões evocados pelos demais objetos. Quando é que a gente não consegue? Na comida. Quando o objeto é comida, a gente não consegue discernir não consegue realizar essa tarefa de classificação. A gente acredita que isso se dá porque é muito inespecífico o padrão. É uma caixinha que o animal precisava enfiar o nariz lá e explorar o pellet que ele ia pegar. Então, o conjunto de contatos ali era muito inespecífico, além de você ter todos os demais fortes estímulos sensoriais associados. A outra pergunta que ficou aqui foi, já que a gente tem uma população, uma grande população na mão, a gente não tem mais só um neurônio, mas a gente agora tem dezenas deles, o que acontece com a qualidade de classificação quando a gente começa a tirar neurônio, né, qualquer? Então, quantos neurônios você tem nesse animal? Em V1, 30. Em S1, 35. O que acontece com a qualidade de classificação se eu tirar um do 35 e um do 30? O que a gente percebeu foi que até um certo número de neurônios, mínimo, 12, 13, 14, né, você não tem queda significativa da qualidade de classificação. Então, a informação da identidade do objeto está distribuída. Você não tem... Se você tem uma certa massa de neurônios na mão, um número razoável de neurônios na mão, quaisquer deles, você consegue classificar. Não tem lá um grupo que tem que ser convocado para a classificação acontecer. Observe que aqui eu não estou dizendo que não existe uma ordem, né? Não existe um grupo que consegue representar melhor, que tem uma quantidade maior de informação sobre a identidade do objeto dentro daquela população. Eu estou dizendo que se eu me ativer única e exclusivamente a um número, 30 neurônios, em qualquer um dos animais, 20 neurônios, essa classificação vai ter a mesma qualidade que se eu usasse todos os neurônios. Esse é o que eu estou querendo dizer aqui. Então, a informação está distribuída no tecido, ela não está localizada especificamente em um dos neurônios. Tranquilo? Isso vale para todos os objetos, exceto bola. Pode falar? Eu não sei quem está falando agora. Mas... sou eu, Rodrigo. Rodrigo. Eu só um pouco confuso, assim, porque Claro. da necessidade de ser no escuro, assim. Isso era um controle, coincidentemente. Era para ser um controle. Esse experimento rodou originalmente lá na Duke. Antes de Siddhartha voltar ao Brasil, ele voltou em 2005 para o Brasil, e aí ele rodou esse experimento aí por dias, né? Um experimento longo, de muitas horas de gravação, muitas mesmo. Tem casos de mais de um dia. Não para esse estudo que a gente está falando aqui, mas para um outro que ele tinha interesse. E aí a ideia era usar o córtex visual primário como um controle, por isso no escuro.
Entendi. É que geralmente, né, assim, eu sempre vejo experimentos mais associados ao hipocampo, né? Você tem Sim. apresenta um contexto, tem um certo aprendizado, e aí tem aquela volta hipocampo, córtex, né? Então, eu fiquei um pouco confuso nesse sentido, né? Mas ficou claro isso agora. Claro, A claro. gente também registrou hipocampo aqui, mas esse artigo não fala nada de hipocampo. Tem dado de hipocampo nesse mesmo experimento, mas e a gente vai falar um pouquinho sobre dado de hipocampo em outro experimento, mas o outro experimento usou esses mesmos dados, só que a gente, nesse artigo, não falou nada de hipocampo. Não usou o dado de hipocampo. Beleza? Isso vale, curiosamente, tanto para S1, que está em azul, quanto para V1, que está em vermelho. Observe que tem casos que V1, né? Aqui as formas diferentes são animais diferentes e as cores diferentes são áreas diferentes. Que V1 é mais, ele consegue ir mais longe na qualidade de classificação, tá certo? Então, se eu olho de longe, eu não consigo saber se a curva é de V1 pelo desempenho ou de S1. Não existe diferença aqui também na distribuição do processamento da informação sensorial, tá certo? Esse artigo ele tem mais coisas. Eu estou mostrando aqui, de novo, eu estou usando os artigos para ilustrar, não apresentando um artigo específico aqui. Eu estou aqui usando os artigos para tentar ilustrar o valor da gente estudar grandes populações de neurônios e o que a gente pode responder de pergunta interessante com esse tipo de dado. Tá bom? Esse é o objetivo geral. Esse artigo ele tem 5 figuras, se não me engano, e outras coisas para discutir de maneira até mais controlada, né, usando o setup do professor Nicoleles e tal. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá nele, 2011. Beleza. Agora, a gente está vendo que quando a gente lida com grandes populações de neurônios, quando eu ligo um volume não 2, 3 neurônios, mas 30, 40, 300, eu consigo fazer coisas interessantes, consigo visualizar coisas bem mais interessantes do que eu conseguia com 1, 2, 3 neurônios, tá certo? Beleza, hoje pode até parecer meio chover no molhado, cada vez menos gente trabalha com poucos neurônios, e mais gente trabalha com muitos neurônios, porque essa tecnologia de registro simultâneo começou a espalhar e convencer as pessoas que esse tipo de abordagem era necessário para entender fenômenos mais complexos, né? Então, vamos falar de um outro fenômeno, de outra propriedade, né, da atividade cortical, que é variar o seu estado ao longo do tempo, em função do comportamento. Aqui a gente está vendo uma figura, nessa figura, a gente está vendo ilustrações, né, do perfil do EEG, do eletroencefalograma, né, que é um sinal que foi inventado, que foi pensado por Berger na década de 20. Ele está fazendo quase 100 anos, 24, 26, se eu não me engano, os primeiros registros dele. Então, eu estou falando de uma coisa que já tem quase 100 anos, e ele, naquele momento, começou a perceber isso, que a atividade elétrica de scalp, ela varia em função do comportamento. Eu tenho situação que eu tenho uma intensa atividade, intensa no sentido de que ela é muito rápida, flat e de uma variância pequena, e eu tenho outras situações, no outro extremo, que a atividade é muito lenta, né, e de uma variância alta. Então, e que está associada com sono profundo, por exemplo, e essa daqui com atividade cognitiva intensa. Eu estou tentando resolver uma equação, eu estou ali fortemente concentrado numa atividade, certo? E os casos de hipnose também. Isso tem mais de 100 anos que a gente sabe. Saber mesmo direitinho, no detalhe, mais ou menos 70, 80 anos que a gente sabe, que a gente saiu destrinchando os diferentes padrões de EEG para os diferentes comportamentos. E pelo menos os principais. E depois foi entrando no detalhe, dando nome para essas faixas, delta, teta, alfa, né? E gama. Elas se tornaram tão famosas, ganharam nomes, né? Essas bandas aí associadas a comportamentos específicos. Mais recentemente, a gente começa a investigar isso, não mais com eletrodos no scalp, mas com eletrodos lá dentro
do córtex, né? Olhando o córtex sensorial primário e vendo como é que a atividade unitária, a atividade de neurônios individuais, não mais da soma deles, varia ao longo desses diferentes estados. E a gente está interessado nisso não somente na atividade evocada, como a gente falou agora há pouco nesse último estudo. Eu não estou preocupado se ele está em contato com um objeto ou não. Pensa que não tem estímulo algum naquele contexto ali experimental. Como é que é a atividade do córtex e como é que ela varia no tempo, do ponto de vista de estado mesmo, ou seja, suas propriedades, as propriedades da atividade cortical, elas variam no tempo, nessas condições, sim ou não, quando a gente olha aqui com o eletrodo lá dentro, e agora não mais eletrodos, um furo, um canal, mas um furo, 10 canais, por exemplo, certo? E aí a gente tem um registro denso. Quando a gente tem um registro denso e olha para os estados corticais, a gente vê o quê? A gente vê que tem hora que eu encontro uma baixa sincronização na atividade unitária. Aqui a gente tem neurônio, aqui a gente tem tempo. Cada pontinho desse aqui é um spike, né? Estou falando aqui numa comunidade mais específica, mas não custa ressaltar isso aqui. E aqui o mesmo animal, observado em outro momento, vai apresentar períodos de silêncio consideráveis, 100, 200 milissegundos, né, na sua atividade de população. Tá certo? Aqui é atividade de população, são vários neurônios disparando aqui, a gente está registrando aqui 100 e poucos neurônios ao mesmo tempo, e vai ter uma hora, vai ter um outro momento que o córtex vai apresentar períodos sincronizados de silêncio, ou seja, silêncios de população, o que a gente não consegue ver muito aqui, e grandes, né? Eu estou falando de um período bem grande. Vai ter uma outra hora, mais intermediária, que ele vai apresentar esses períodos de silêncio de população, só que menores, com extensão menor. Tá certo? Então, a gente pode olhar para os estados corticais também a partir do nível de sincronização na atividade de população que a gente observa. Aqui, bem baixo, aqui, bem alto. Tá bom, mas não estou vendo nenhuma medida de correlação aí e tal. Como é que é isso? Vamos pegar uma medida mais simples? Tá bom, vamos olhar para a atividade de população, atividade somada de população. E aqui, ó, você encontra uma variância, você pensar que a média está por aqui, uma variância em torno da média, bem menor, ou consideravelmente menor, do que essa daqui, que, ora, está lá em cima, daqui a pouco está zero. Ora, está lá em cima, daqui a pouco está zero. Aqui não tem esses zeros. Então ele não cai tanto, certo? Mesmo que elas tenham a mesma amplitude aqui, ó, em alguns momentos, essa daqui não cai tanto e tão frequentemente quanto essa daqui. Então a variância dessa daqui acaba sendo maior do que essa. Então, 2011 para cá, 2010 para cá, tem se sedimentado a ideia de que se eu olhar para a variância da atividade somada, ou a variabilidade da atividade somada, eu vou conseguir estudar, ou investigar, ou acessar os diferentes estados que o córtex assume. Tomar essa propriedade, né, a variabilidade na atividade somada, como um proxy para o estado que o córtex está. Como assim? Daqui a pouco a gente vai trocando em miúdos aí, mas essa é uma proposta 2011 para cá, mas 2010 já foi usada nesse artigo aqui. Não, nesse artigo aqui não. Um outro que eu vou mostrar. Nesse artigo aqui, eles falaram que era muito interessante. Se eu olhasse só para o silêncio, eu conseguiria a densidade de silêncio, eu conseguiria saber, ou identificar, ou descrever completamente a dinâmica do córtex. E talvez não seja bem assim. Mas, pelo menos essa medida aqui, da flutuação da atividade somada, ela tem se mostrado interessante para a gente investigar a diversidade de estados que o córtex assume ao longo do tempo. Tá certo? Então, nesse artigo aqui, na 2010, você já tem essa medida sendo usada. Então, aqui, pensando nessa atividade multiunitária aqui, pensa que eu peguei todos os neurônios, coloquei num
num trem só, né, no spike train só, e ora ele vai apresentar uma atividade assim, outra hora vai apresentar uma atividade assim. Aqui eu tenho uma variância bem alta, uma variabilidade bem alta na atividade somada, clara, é só olhar, vai dar para medir, a gente vai mostrar como medir. E aqui eu tenho uma variabilidade menor, né, claramente menor. Então, quando a gente mede a variabilidade aqui, a gente vai encontrar um valor bem mais alto, e quando a gente mede a variabilidade aqui, a gente vai encontrar um valor bem mais baixo. Como assim? A gente mede como? Tem várias formas de medir isso. O fator de Fano, o coeficiente de variação. A gente usa o coeficiente de variação por ser mais simples, por não ter unidade, facilita o cálculo também. E como é que mede o fator o coeficiente de variação? Pensa que você vai pegar o teu experimento todo, dividir em blocos de 10 segundos. Esses blocos de 10 segundos você quebra em blocos de 50 milissegundos. Por exemplo, pode ser 20, 30, estou dando um exemplo aqui. E aí você, em 10 segundos, fica com 200 amostras. Aí você vê quanto é que foi a taxa de disparo aqui. E conta quantos disparos aconteceram em cada um desses blocos. E você mede o desvio e a média desses valores que ficaram nessas caixinhas aqui. Aqui foi 0, 3, 20, 10, 20. Vai ficar um conjunto de valores, né, o número de disparos na atividade de população, né, e aí você mede. Então, o coeficiente de variação, ou CV, para esse bloco de 10 segundos, foi esse aí que você acabou de calcular. E faz isso para todo o experimento. Né? Pensa que os nossos experimentos têm 4 horas de duração, então você tem bastante CV, bastante data point para ver. Aqui é só uma ilustração de que o que acontece nessa parte vermelha, né? O que estava acontecendo nessa parte vermelha? Não era toda ela, mas num trecho dela. Você tem um monte de silêncio de população. E nessa outra azul aqui, não tem muito, certo? Você não tem silêncio de população, certo? Então, como eu disse, uma outra medida, uma outra forma de acesso ao estado cortical é a medida de correlação de disparo entre pares de neurônios. Né? Então, a média da correlação é um outro bom indicador de estado cortical quando você tem na mão a atividade unitária. Ok? Tá bom, já que é assim, a gente aprendeu agora a medir e acessar a diversidade de estados corticais. Vamos fazer outra pergunta interessante, e que vai envolver aqueles dados que a gente falou há pouco, aqueles dados que o animal estava numa caixa e explorou ali 4 objetos e tal, mas a gente vai usar aquele dado de uma maneira muito mais ampla, não somente durante a exploração dos objetos. Mas antes disso, vamos com calma, vamos fazer a primeira pergunta mais simples. Ok, a gente sabe que o córtex tem uma dinâmica de estados, né, ao longo do tempo, certo? Agora a pergunta é, isso é muito local, isso é muito geral, né? Quando a gente fala de córtex sensorial primário, a gente está falando de uma coisa que tem um acoplamento nos seus estados ou não. A gente já conhece muito de morfologia, a gente já conhece muito de tecido cortical, e a gente sabe que, por exemplo, a probabilidade de uma sinapse acontecer em córtex sensorial primário, né, cai com a distância e cai rápido, de tal forma que a probabilidade de uma sinapse entre 2 neurônios que estão ali a 500 micrômetros é baixíssima, perto de zero. Imagina que eu tenho uma probe que consegue amostrar o córtex a cada 200 micrômetros, aquela que a gente falou agora há pouco. Em cada ponto de amostragem lá, né, eu faço um registro denso, que eu consigo coletar algumas dezenas de unidades. Então, eu tenho uma população local ali. E aí, 200 micrômetros depois, eu tenho outra e outra. Eu tenho 6 populações dessas, ao longo de 1 milímetro. A pergunta é, existe algum acoplamento nessa escala de espaço, nas dinâmicas? Como assim? Imagina que eu infiro, eu acesso, eu estimo a dinâmica através do coeficiente de variação, através da atividade somada, da variabilidade na atividade somada de população, como foi sugerido lá em 2011. Isso anda junto, aqui as figuras estão pequenas,
Acho que vai ficar mais difícil, principalmente aí pelo MIT, para ver. Mas eles andam juntos, muito juntos, não em valor necessariamente, mas eles andam muito correlacionados. Quando a gente olha a correlação, e está aqui bem menor ainda, dos CVs, né, dos coeficientes de variação, ao longo dessas populações locais, a gente vai ver um alto nível de correlação desses CVs, na maioria do tempo. Tem hora que eles saem, uma das populações meio que sai da dinâmica das demais. Mas, de maneira geral, aqui a gente está falando de 2 horas de registro, né, e a gente vê isso comumente em outros registros. De maneira geral, existe um forte acoplamento nas dinâmicas de curta distância, de 1 milímetro, de córtex visual primário, certo? Isso não é estranho, não seria estranho em córtex auditivo primário. A gente vê algo similar assim, só não está publicado. Isso quer dizer o que para a gente? Se as dinâmicas representam modos de operação, ou modos de computação, ou modos de processamento da informação sensorial, parece que o córtex sensorial primário procura articular essas dinâmicas de uma maneira fortemente correlacionada. Elas não andam soltas assim, cada um para um lado, né? Nem são anticorrelacionadas, elas são fortemente correlacionadas, tá certo? E o que a gente vê, é um resultado interessante que acabou sendo corroborado em outros artigos nossos aí, é que existe uma forte correlação, né, entre a média do coeficiente de variação e a média da correlação. Lembram daqueles 2 indicadores de estados corticais? Coeficiente de variação e média da correlação de disparo. Quando a gente olha para a média deles, né, eu não falei aqui, mas assim, quando você tem um estado que um CV é alto, aqui está esse aqui vermelho, aqui a gente ilustra aqui embaixo o que acontece lá embaixo na atividade de população. É porque eu acho que meu tempo aí já está bem passado, né? Já deu 1 hora, é isso, Léo? Pode ficar tranquilo, Nivaldo. Pronto, e eu estou aqui quase um pouquinho depois do meio, mas depois é mais rápido aqui. É só tacar a ilustração. Então, imagina, a pergunta que pode estar ficando é: o que está acontecendo lá embaixo na atividade unitária quando eu estou com um CV muito alto? Está acontecendo isso aqui, pessoal, como a gente falou agora há pouco. Silêncio de população, aqui, atividade de disparo. O que está acontecendo quando eu tenho um CV muito baixo aqui? Esse azul, apontando aqui, eu tenho não tem silêncio, não é? E você tem todo mundo disparando quando bem entende. Não tem um silêncio de população aqui. Vamos pular aqui e olhar logo a estrutura de correlação. O que acontece se eu medir a correlação dos disparos em períodos como esse aqui, de CVs baixos, CVs altos? Acontece isso aqui, esse vermelho aqui. Eu vou ter uma média, aqui não dá para ver, com certeza aí na tela de vocês, daria para ver se fosse uma projeção, mas uma média aí de 0,2, mais ou menos 0,15, uma média relativamente alta. Quando eu estou nessa situação de um CV baixo, qual é a média da estrutura de correlação que eu devo esperar? Uma média nula. Tá certo? Aqui eu tenho uma média nula. Para todo mundo aí que mexe com isso, sabe? Média nula, quer dizer, eles são independentes? Não são independentes, não, porque a saia da correlação, ela é significativa. Isso quer dizer que existe alguma coordenação nesses disparos. Só que a grande maioria, não. A grande maioria é meio independente, mas tem grupos, tem pares que apresentam alguma coordenação. Beleza. E se a gente... Então, o que a gente viu foi, ok, se eu olhar para o acoplamento das dinâmicas em distâncias de até 1 milímetro em córtex sensorial primário, no caso específico em V1, eu vou encontrar um forte acoplamento entre elas. Beleza. Mas isso aqui é animal anestesiado, com uretano. Será que não é muita anestesia nessa história aqui? Será que não é anestesia que está gerando esse acoplamento todo? Será que é porque o animal não está se mexendo e tal? Vamos pegar dado de animal acordado, e a gente pegou aqueles dados daquele experimento que eu falei com vocês, né? Só que aí a gente pegou muito tempo, né? Pegou só aqueles 20 minutos que tinha a exposição. Pegou aqui 2 horas antes, 20 minutos de exposição
e aí até mais de 3 horas depois. Pegou experimentos até bem maiores que 5 horas de duração, certo? Para a gente ter bastante dado aqui. Aqui a gente estava olhando 2 horas, aqui a gente está olhando pelo menos 5 horas. Pelo menos 5 horas de dado. E aqui a gente sabe que o animal ficava entre vigília, sono REM e sono de ondas lentas. Esse era o mapa de estados comportamentais do animal. Ficava variando nesses estados aí. Isso estava anotado no experimento. E lá a gente viu, aqui um exemplo, né, de raster plot, né, de plots similares a esse. Aqui a gente tem menos neurônios, de níveis altos de variabilidade na atividade cortical. Aqui você encontra silêncios. Aqui, não. Quando a variabilidade é pequena, você não tem silêncio aqui. Tá certo? Beleza. Vamos plotar aqui o CV. Aqui a gente tem S1, V1 e hipocampo. Né? Aqui em azul, a gente tem V1. Esse traço azul é V1. O verde é S1. E o laranja é o hipocampo. Aqui está demarcado o momento da exposição, aquilo que eu falei para vocês, exposição aos objetos. Aqui é pré e aqui é pós. No olho, para quem trabalha nisso, já vê uma forte correlação entre os CVs. Senhores, eu estou falando de uma distância de alguma coisa como 3 a 5 milímetros, agora não tenho certeza. Eu acho que são 5 milímetros de distância de V1 para S1 no rato, né? É uma distância bem grande. E eu estou falando aqui de 2 modalidades diferentes. Só que aqui eu estou falando no escuro, certo? Então V1 está no escuro. Percebem aqui claramente entre V1 e S1 uma forte correlação no dado. Eles andam juntos claramente. E a gente mediu isso aí, né? Então, vamos medir de um jeito... Então, a correlação aqui é acima de 0,8. Mas daqui a pouco eu mostro os resultados de grupo também. Se eu fizer a pergunta de que eu queria saber se esse acoplamento de dinâmicas entre S1 e V1, S1 hipocampo, V1 hipocampo, se ele muda com o estado comportamental. Quando ele está em vigília, como é que fica? Então fica 0,8 o R aqui. Né? Quando ele está em sono de ondas lentas, 0,64. Quando ele está em REM, 0,60. Então, esse acoplamento não muda ao longo dos diferentes estados corticais. Tá certo? Ele é um acoplamento forte e constante, constantemente forte. E aqui eu estou olhando o quê? Entre S1 e V1. Então, dentro de córtex sensorial primário, existe um forte acoplamento nas dinâmicas dessas populações, na dinâmica da atividade cortical, mesmo quando a gente está falando de modalidades diferentes, S1 e V1. Tá certo? Quando eu boto o hipocampo no meio, aí a coisa fica mais fraca, esse acoplamento não fica tão forte. Cai um pouquinho, não é desprezível, mas cai para o que era 0,8, cai para 0,5, 0,51, 0,53, certo? Isso aqui é S1 hipocampo, e isso aqui é V1 versus hipocampo. Acho que eu tinha essas figuras maiores aqui, eu que não lembrei. Vocês não ficarem usando lupa aí, né? Desculpem, foi mal. Eu tentei explicar tudo numa figura só, foi mal. Certo? Vou dar mais 1 minuto aqui só para vocês verem as figuras maiores, né? Dá para ver aqui agora os números, certo? Dá para ver aqui com clareza que existe uma forte correlação, né, das dinâmicas do CV quando eu estou falando de S1 e V1. Quando eu boto hipocampo, aí já é mais ou menos. Som de ondas lentas, hipocampo S1, já não é uma correlação tão forte, né? Som de ondas lentas, hipocampo e V1, 0,37, né? Sono REM, 0,38, e assim por diante. Quando a gente olha o resultado de grupo, né, e olha a correlação dos CVs, S1, V1, ela é bem alta, 0,8, resultado de grupo, 9 animais, certo? E é bem diferente, é significativamente diferente daquela que eu observo de S1 para o hipocampo. Quando eu olho essa correlação, né, dos CVs, né, quando eu meço o acoplamento, a nossa medida de
acoplamento das dinâmicas entre V1 e hipocampo, aí já não dá para dizer que existe. A diferença não deu significativa, tá certo? Isso deu diferença ao longo dos estados corticais, né? A vigília para o som de ondas lentas, por exemplo, né? Quando eu olho S1 e hipocampo, dá uma diferença significativa, e novamente, quando eu olho para o som de ondas lentas, e eu estou comparando o V1 e o hipocampo, não tem diferença significativa para o zero, isso quer dizer que eu não posso falar que existe acoplamento de dinâmicas entre V1 e hipocampo no som de ondas lentas. A gente observou, eu vou aqui focar mais, nessas duas aqui, a estrutura de correlação de disparo, quando eu tenho pares que, na medida da correlação, que participam de áreas diferentes. Ou seja, S1 versus V1, né, S1 hipocampo, V1 hipocampo. Então, quando o par da medida da correlação está em áreas diferentes, como é que é a estrutura de correlação ao longo dos diferentes estados corticais? Ou seja, quando eu tenho um nível de variabilidade alto no córtex, como é que é a estrutura de correlação nessas três condições que eu falei? Curiosamente, a estrutura de correlação tem sempre média nula, independente do estado cortical que eu observo, quando os pares da medida de correlação são distantes. Tá certo? Então, o acoplamento, a correlação entre esses neurônios, entre essas populações, quando eu olho par a par, um par em uma área, um elemento no qual o par é formado por um neurônio de uma área e um neurônio de outra, de áreas diferentes, você vai ter sempre uma estrutura de correlação de média nula. Tem alguma coordenação? Tem. Ponto 2, não dá para desprezar, mas a média da correlação interárea, ela independe do estado cortical. Certo? Essa é a visão geral que sai desse artigo aí. Então, eu tenho um forte acoplamento em córtex sensorial primário, isso aqui, e um acoplamento mais parcimonioso aí entre córtex sensorial primário e hipocampo. Mais recentemente, a gente tem buscado estudar essas dinâmicas à luz da mecânica estatística, em particular aquela parte que estuda fenômenos críticos, e tem procurado responder uma pergunta importante aí desde 2003, pelo menos, se a gente encontra assinaturas de criticalidade na atividade cortical. E a discussão que acontecia até então é que a gente iria encontrar essas assinaturas principalmente, indícios de uma atividade crítica, principalmente quando eu caminhasse, tinha gente que falava para um extremo, nível baixo de sincronização, mas a grande maioria falava que a gente ia encontrar essas assinaturas quando eu tivesse um nível alto de sincronização, ou seja, quando eu tivesse um CV alto, né, o que a gente já falou ali naquela figura anterior. Então, de novo, o que acontece quando o nível, quando o CV está baixo, você vai ter uma atividade assim. A gente achou o seguinte, peraí, a gente não tem diferentes níveis de sincronização na atividade cortical ou diferentes níveis de variabilidade na atividade somada para diferentes comportamentos. Comportamentos mais atencionais não tem um padrão de sincronização baixo, né? E comportamentos mais introspectivos ou até mesmo de sono profundo não tem um padrão de disparo que apresentam correlações mais altas. Será que, já que a ideia de um ponto crítico é uma transição de fase, uma transição na qual o sistema muda suas propriedades macroscópicas claramente, né? Então, eu tenho um sistema muito sincronizado que precisa passar para um sistema de pouca sincronização por conta de uma alteração no comportamento. Será que não está no meio? Né? Será que não é no meio que a gente deve encontrar assinaturas mais visíveis de criticalidade? E bimbo, foi lá mesmo que a gente encontrou. Eu acho que está aqui na audiência aqui Antônio Fontinelli, que é o primeiro autor desse artigo. Antônio está aqui sim. E tem outros tantos, Leandro também é autor, e tem uma comunidade grande aí. Foi um trabalho, o Leonardo também, que envolveu 3 países, Portugal, Espanha e Brasil, instituições, o FPE, o FRN,
Universidade do Minho, e onde Léo está, que eu me esqueci agora, que eu já estive um tempo lá, esqueci, Léo. Então, aqui a gente mostrou que quando a atividade cortical passa por um nível intermediário de variabilidade, a gente vai encontrar mais claramente leis de potência, diferente de quando ele está no nível alto de variabilidade e um nível baixo de variabilidade. Leis de potência tanto para tamanho quanto duração das avalanches. Tá certo? Aqui a gente tem as 3 distribuições de correlação de disparo para os 3 casos que a gente está mostrando aqui. Pouca sincronização, vermelho intermediário, e em verde alta sincronização, nível alta sincronização. Então, CV alto, verde, CV intermediário, vermelho, CV baixo, aqui em azul, violeta. E aí, a gente usou um teste estatístico para ver quanto a gente podia confiar, né, nessa distribuição aqui, seguir uma lei de potência, e ele tem apontado para a gente o lugar, qual seria o CV que esse critério de máxima verossimilhança aponta como um máximo, né, de similaridade com essa curva que a gente acha que ela deve ter, que é uma lei de potência. E deu usando também uma relação de escala relativamente recente. Tá bom, o sistema vai estar no ponto crítico quando essa equação for verdadeira. E a gente encontrou essa equação verdadeira no nível de variabilidade intermediário, na faixa de 1,4, mais ou menos 0,2, né? Não é nem um coeficiente de variação pequeno, 0,5, nem um muito alto, 2,5, mas sim um intermediário. E é nele que a gente encontra assinaturas de criticalidade do sistema. A gente encontrou isso em rato, anestesiado, em camundongo, se comportando livremente. A gente encontrou em macaco anestesiado, ou seja, em diversas espécies diferentes. Eu tenho trabalhado desde 2015 procurando entender que tipo de alteração a gente encontra em córtex sensorial primário sob estresse. A gente tem trabalhado em conjunto, eu fiz meu pós-doc na Escola de Medicina da Universidade do Minho, sob a supervisão do professor Nuno Souza e da doutora Ana João Rodrigues, e esse trabalho teve a colaboração da Karina e da Ashley, são na parte experimental, né? A pergunta é, quando a gente está sob estresse crônico, né, por vários dias, existe algum tipo de alteração na fisiologia de córtex sensorial primário? A gente já sabe muito que uma alteração clara que existe cortical é em córtex pré-frontal, né, em córtex medial pré-frontal. Mas pouco há na descrição em relação a córtex sensorial primário. E a gente tem visto, eu não vou falar muito sobre isso, que são resultados preliminares, a gente tem visto alterações na dinâmica, sim, e a gente espera mostrar isso em artigo no horizonte próximo aí. Esse ferramental, essa caixa de ferramentas aí de estudo de córtex sensorial primário tem sido aberta e apontada para outras áreas do sistema nervoso central, em particular do encéfalo, em particular em áreas profundas que estão associadas à codificação de valor ou de motivação, né? Imagina que você coloca um determinado substância na boca e você vai fazer uma careta se ele for azedo, e se for um sabor de chocolate para quem gosta, vai achar muito bom. Qual é a estrutura do sistema nervoso que está por trás da codificação do valor que a gente dá às coisas, né? Há um tempo já se estuda essa área, núcleos acúmulos. A doutora Ana João Rodrigues tem feito isso muito bem, e áreas correlatas que projetam para o acúmulos e que influenciam fortemente o funcionamento dele. Ela tem feito isso, principalmente registrando poucos neurônios, 1, 2 neurônios por registro, e mais recentemente tem feito esforços para registrar grandes populações nessas áreas, que são silenciosas na maioria do tempo, mas também que apresentam um disparo interessante em alguns contextos. De novo, são trabalhos
estudos recentes, e a gente, qualquer hora dessa, mostra as novidades aí. Tem alguma coisa aí para mostrar em breve. Colaborações atuais na engenharia biomédica, no departamento onde estou, na Universidade Federal de Pernambuco, a doutora Karina Germer, o doutor Fernando Salles, departamento de Física, Mauro Copelli e Pedro Carelli, na Escola de Medicina, na Universidade do Minho, professor Nuno Souza, Vitor Pereira, Ana João Rodrigues, Karina, Bárbara, no Instituto do Cérebro, professor Siddhartha Ribeiro, e na PUC do Rio, na área de Teoria da Computação, professor Hermann Hausler. Então, esse é o que eu queria falar com vocês. Obrigado. Desculpem se eu me alonguei aí bastante aí. É isso.